Vamos lá, queridos, agora sim, finalmente nós vamos encerrar a nossa série de mensagens. Famílias imperfeitas, graça suficiente. E o tema da nossa mensagem, essa última mensagem, é uma casa para a glória de Deus. Família, reino e missão. Até aqui, nós estudamos ao longo dessa série de mensagens, a graça de Deus agindo na família dos antecedentes de Jesus, como que a graça, mesmo pessoas quebradas, e nós vimos essa história daquelas 4 mulheres, como que a graça de Deus alcançou, mesmo pessoas com uma série de problemas, séries de tragédias que havia na vida delas, e como que a graça de Deus superabundou, foi para além disso, mesmo elas sendo imperfeitas, a graça alcançou nessa primeira mensagem. Depois nós refletimos no propósito principal da criação, como que Deus já no princípio de todas as coisas, Ele criou a família, quando Ele criou o ser humano, e Ele já deu um propósito para a família. Aliás, um dos propósitos é a glória dele. Nós falamos lá e vamos reforçar aqui. Depois nós falamos da questão do pecado, como que o pecado deturpou a relação familiar, e como que distanciou as pessoas, e a sensação que a gente tem, que cada tempo que vai passando, as pessoas estão cada vez mais individualizadas, cada vez mais afastadas umas das outras, e isso está refletindo de uma maneira muito severa na família. Mas falamos que o Evangelho veio para restaurar, o Evangelho então vem para mudar essa realidade, e aí Cristo então nos dá forças para viver em família. Esse é o propósito do Evangelho. Ele nos dá condições para nós vivermos juntos novamente, expressando a verdade de Deus, expressando o caráter de Cristo nos nossos relacionamentos, já na nossa casa. Na última mensagem, semana retrasada, nós falamos de questões práticas. Como que essa família restaurada, como que essa família redimida pelo Evangelho, ela lida com as pressões do dia a dia. Como que ela lida com os boletos, com as agendas, com as expectativas. Esse é o tema da última mensagem. E agora, para encerrar a série, eu queria que nós refletíssemos na questão da família de uma maneira mais prospectiva. O que a família em si pode fazer? Não só a reação dela. Tem os boletos, tem a agenda, tem a expectativa, o que a gente faz. Mas agora, o que nós precisamos pensar e agir e fazer para que a nossa família não seja engolida pelos temas sociais. Pode entrar, por gentileza. Pois não, pode entrar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bem. Fique à vontade. Então, nós estamos nesse ponto. O que nós precisamos fazer quanto família para que a minha casa seja uma casa que reflita a glória de Deus? Então, deixa eu ler aqui. A família cristã não existe apenas para sobreviver, para prosperar ou para ser feliz. Ela existe para glorificar a Deus, transmitir a fé às próximas gerações e servir como uma pequena expressão do reino de Deus no mundo. Isso é um resumo daquilo que a gente quer falar nessa noite. O objetivo: levar cada família a refletir quem está moldando a nossa casa. Vai pensando aí. Quais são os valores que governam o nosso lar? Que legado estamos construindo? E nossa família está servindo o reino de Deus? Eu queria que você, de verdade, ao longo da mensagem, fizesse essa autoanálise para a sua casa, para a sua família, para o seu ambiente familiar. E, sobretudo, para você. O que você, como membro dessa família, pode fazer para que a sua casa se torne um refletor da glória de Deus? Para que a sua casa se torne um ambiente propício para a glória de Deus. Quais são os valores? Quem está moldando? Qual é o legado que você está construindo? E se de fato você está servindo a Deus? Antes da gente entrar no texto, eu preciso levantar um problema. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu preciso levantar um problema que a gente tem enfrentado nos nossos dias. Um dilema que a gente tem enfrentado nos nossos dias. Então, que é a crise do propósito. Nas últimas décadas, alguns estudiosos observaram que uma das grandes crises da sociedade moderna não é apenas econômica ou moral, também é, mas é uma crise de significado
O psiquiatra Viktor Frankl afirmou: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Ele está citando aqui Nietzsche, esse psiquiatra, ele faz uma citação de Nietzsche. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Se a gente não sabe o porquê, o como vem até nós e nós não conseguimos lidar com ele. Se a gente não sabe o significado da nossa família, para que a nossa família existe, qualquer crise que nos atinge pode destruir a nossa casa, pode afundar o nosso lar. Mas se a gente sabe o significado do nosso lar, se a gente sabe o significado da nossa vida, o propósito da nossa vida e da nossa casa quanto família, nós enfrentamos qualquer tempestade. E não se engane, a tempestade, a adversidade, o problema, a luta, o problema no casamento, o problema com os filhos, o problema financeiro, ele vem para todo mundo. Ele vem para todos. A questão é, se nós sabemos o porquê, nós enfrentamos quase qualquer ponto, ou todo qualquer ponto. Nós enfrentamos qualquer problema. Muitas famílias sabem onde morar, quanto ganhar, quais sonhos realizar, mas poucos respondem: para que a nossa família existe? Para que a sua família existe? O filósofo James Smith, ele tem uma argumentação muito interessante também, que colabora com essa ideia, de que o mundo moderno está cheio de liturgias seculares. O que é liturgia? Me ajuda aí. O que é liturgia? Hã? Rituais. Isso, muito bem. Isso, procedimento. O que nós fazemos aqui, por exemplo, no culto, os irmãos já entendem, todo culto, eu dou boa noite, falo a missão da igreja, a gente canta, a gente ora pelas crianças, ou ora por algum motivo de oração, tem a pregação, isso é uma liturgia, é uma ordem das coisas, é um mais ou menos um ritual daquilo que a gente faz. E o James Smith, ele vai argumentar que o mundo moderno está cheio de liturgias seculares. O que ele está querendo dizer? Que esses procedimentos, esses rituais do mundo atual, vamos ler aqui a frase, fica mais fácil da gente entender. Essas liturgias são rituais sutis que tentam converter o coração da família. Então o shopping ensina a liturgia do consumo, as redes sociais a da aprovação, o ritmo de trabalho a do ativismo. Então o que o Smith está falando é que a gente não percebe, mas a maneira como a sociedade vive hoje, ela tenta converter o nosso coração para que nós servimos a eles. Sem perceber, a gente está se dobrando, não mais para Baal, como antigamente os judeus se dobravam, mas a gente está se dobrando para o consumismo, a gente está se dobrando para a aprovação das redes sociais, a gente está se dobrando para o ativismo do trabalho. E são liturgias seculares que a gente faz isso. E aí ele vai falar, depois se você quiser pesquisar, e eu sugiro que você leia a obra do Smith, é muito interessante, ele vai falar que é como se o shopping center, por exemplo, fosse um templo do consumo. Então a nossa ida ao shopping é como se a gente tivesse trocado. Antigamente, o povo de Israel, por exemplo, ele ia até o templo do deus Baal para sacrificar o seu sacrifício ali, fazer a sua adoração ao Deus. Hoje é como se a gente ia ao shopping como se fosse essa mesma ida ao templo. Isso vai inculcando em nós essa ideia de consumismo. E é muito interessante a obra dele, ele dá várias sugestões de como que a gente pode vencer isso. Algumas coisas a gente vai citar aqui, mas é interessante para a gente ver e entender essa crise de propósito. Sem querer, sem perceber, as famílias agora, elas estão vivendo essas liturgias seculares. E não se engane, a gente não está isento contra a igreja, não estamos isentos disso. Nós temos rituais de adoração às coisas desse mundo, às coisas modernas do nosso mundo. E aí isso tira o significado da nossa família. Como que nós vencemos isso? Vamos para a Bíblia. Josué 24, 14 e 15 é o texto base da nossa mensagem. O texto bíblico diz: agora, temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade.
Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. E aí destaque que essa postura de Josué, ele poderia falar, eu, porém, servirei ao Senhor, mas ele faz questão de colocar eu, porém, e a minha família, ou em outra versão vai estar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava diante de um povo que enfrentava com os deuses das nações vizinhas. E ele faz uma demarcação radical no solo. A sua casa tinha uma missão que transcendia o próprio bem-estar. Josué apresenta a fé não como uma herança automática, mas como uma decisão diária de aliança. Então Josué se coloca no meio da situação do povo. Está no final ali da conquista. Josué está no final da sua vida. E aí ele vai conversar com o povo e ele fala, olha, vocês precisam decidir. Ou vocês sirvam aos deuses do passado, ou vocês sirvam aos deuses do presente aqui, dos amorreus, dos seus cotidianos, da onde vocês estão vivendo, mas saibam vocês, porém, que eu e a minha casa, ou eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Josué coloca, estabelece o limite da sua casa. Depois nós vamos mergulhar um pouquinho melhor nesse texto para entender como que isso se reflete para nós. Mas Josué estabelece essa distinção entre as casas dos outros e a sua casa. E ele coloca isso de uma maneira muito séria e muito firme. O que significa para nós? A família cristã não existe apenas para ser feliz ou para ser bem-sucedida. Ela existe para glorificar a Deus, refletir o seu reino, transmitir a sua graça às próximas gerações. Essa tensão entre assimilar a cultura ou viver para o reino não é nova. E a resposta de Josué ainda ecoa até hoje. Então a família, ela está não se engana, a nossa família está nessa tensão entre servir a Deus, como cristão que nós somos, ou ceder às pressões que a cultura tenta nos assimilar. Como que a sua família tem vivido? E hoje, se fosse fazer um exame aprofundado da sua casa, qual que é o Deus que tem sido levantado na sua casa? Nós vamos tentar estabelecer, aqui ao longo dessa mensagem, 4 pilares que vão nos ajudar a construir uma casa que glorifica a Deus. Uma casa que vive para a glória de Deus. O primeiro pilar que essa casa precisa ter é que essa casa precisa cultivar a adoração. E aí o Salmo 78, 13 e 4 nos ajuda com isso, além do texto de Josué, ele nos ajuda com essa ideia. O Salmo 78 ele fala o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Destaque que contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O nosso lar possui hábitos que apontam para Cristo. O seu dia a dia, seja sincero com o seu coração, não precisa falar, mas no seu coração, o seu dia a dia, tem algo lá na sua casa que fala, não, essa maneira que a gente faz aqui, que a gente toma café, a gente almoça todo dia, qual é a liturgia da sua casa? Vou falar mais ou menos a minha. A gente acorda, eu faço leite para as crianças, faço um café, só eu faço café em casa. Faço café, às vezes pão, quando tem, alguma outra coisa, senta, a gente toma café, conversa. Aí, preparar às vezes alguma coisa, ajudar a Letícia a preparar alguma coisa para levar as crianças na escola. Depois eu vou me envolver nas coisas do ministério, a Letícia vai trabalhar nas coisas dela. Depois à noite a gente busca as crianças, vivemos. Essa é mais ou menos a nossa rotina. Como que no meio dessa rotina, eu e a Letícia no caso, e aí você vai pensando na sua, claro, como que nós podemos cultivar a adoração? Como que nós podemos
de alguma maneira, ter hábitos que apontam para Cristo. Nesse nosso tomar café, nesse nosso almoçar, nesse nosso estar junto ali, nas atividades que nós temos dividido a nossa casa, os afazeres domésticos. Como que nós podemos, de alguma maneira, apontar para Cristo? Como nós já falamos, o Smith alertou, o mundo tenta converter o nosso coração e o coração dos nossos filhos todos os dias, através de hábitos sutis. Então, se a gente quer tirar essa liturgia secular da nossa casa, nós precisamos cultivar a reconstrução de hábitos espirituais. O salmista diz: o que os nossos pais nos contavam, não encobriremos aos nossos filhos. Muitas famílias cristãs encobrem a glória de Deus dentro de casa, porque nunca falam de Jesus à mesa, nunca oram juntos, nunca não estão juntos nas crises, nunca oram juntos nas crises. Se dependesse só de você, graças a Deus não depende só de você, da sua casa. Mas olhando para a sua casa, as pessoas que têm contato com a sua casa, elas veriam Cristo? Ou de alguma maneira, a gente vive um tipo de cristianismo particular. Nós vivemos o cristianismo da igreja, não o cristianismo da casa. Nós vivemos o cristianismo de agente secreto. Ninguém ousa ou imagina que a gente é cristão, porque a nossa vida da nossa casa não difere em nada das outras pessoas. Lá os outros adoram os deuses do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. Aqui a gente adora a Deus, mas assim, lá na igreja. A graça de Deus nos capacita a criar uma contra-liturgia no lar, onde o perdão é praticado visivelmente. Aqui, irmãos, deixa eu só estabelecer um ponto interessante para nós. Cultivar a adoração na nossa casa, não quer dizer que você tem que acordar todo dia e cantar em hino, e colocar só louvor para você escutar, proibido música secular, não, agora aqui a gente só vai pensar em Deus. Ninguém vai ter uma discussão, eu e a minha esposa, a gente só fala de amor, e é só coisa boa. Não é isso. Cultivar um ambiente de adoração não é só um culto. Adoração é um estilo de vida. Adoração é a maneira como nós reagimos, é a maneira como nós falamos, como nós nos comportamos, como nós nos comportamos no dia a dia, diante das dificuldades, diante dos problemas do cotidiano. Então, na minha liturgia da minha casa, a maneira que eu vou tomar café ali, e aí surge alguma discussão, algum problema, alguma situação, a maneira como eu reajo diante daquilo, se eu reajo com ira debravada, se eu reajo com indiferença, ou se eu reajo com graça, com misericórdia, daquilo que o Evangelho nos aponta. Isso é a adoração. Não, pastor, lá em casa a gente tem o hábito de adorar a Deus. Eu acordo cedo, ponho louvor e fico cantando. Ok, bênção, mas não é isso. Não é isso, só isso que é adoração. Adoração é a maneira como nós nos comportamos nas entrelinhas. É a maneira como nós lidamos com essas situações. A gente já falou isso em outras mensagens, é sempre bom repetir. Então a graça de Deus nos capacita a criar uma contra-liturgia, onde o perdão é praticado visivelmente, a adoração natural, a palavra de Deus tem a última palavra. Aquilo que fazemos repetidamente dentro de casa se forma aquilo que nós amamos. Isso aqui é o Smith, que vai falar isso daqui. Nós adoramos aquilo que nós amamos. Aquilo que nós fazemos repetidamente, é aquilo que nós amamos dentro da nossa casa. Então, se nós se nós temos o hábito de usar muitas vezes a rede social em detrimento de outras coisas, implicitamente a gente está amando a rede social, de alguma maneira estamos adorando isso. A palavra de Deus tem que ser a última palavra dentro da nossa casa. Amém? Bem, o segundo pilar. Então, eu preciso, para combater essa liturgia do secular, que o Smith vai falar, criar em casa um ambiente de adoração. O ambiente de adoração não é só o louvor, a musiquinha que a gente canta, não. O ambiente de adoração é a atitude cristã. Tudo bem?
Tá claro? Segundo pilar, para que a minha casa vive a glória de Deus, para que a minha casa resplande a glória de Deus, eu preciso que a minha casa viva em missão. Uma casa que vive em missão. Mateus 5, 14 e 15 diz: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Mais uma vez, Jesus está se dirigindo aqui aos seus discípulos. E é interessante que Jesus usa sempre a expressão. Jesus não fala: ó, você é a luz do mundo. Você aqui, Pedro, você é a luz do mundo. Você, João, você é a luz do mundo. Jesus fala: vocês. Porque há algo nesse conjunto, quando nós vivemos juntos, que reflete a luz de Jesus. E quem melhor para fazer isso do que a família? Então, uma casa que vive em missão, esse é o segundo pilar. O significado de servir. Quando Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a palavra hebraica aqui, ela tem sentido de culto e adoração pública. Não é culto e adoração privada, é culto e adoração pública. Então Josué, ele não estava querendo dizer apenas que eles iam orar antes de dormir. Ele dizia que o estilo de vida da família seria uma afronta aos deuses falsos daquela cultura. É como se Josué estivesse falando: olha, vocês podem escolher os deuses que vocês quiserem, mas aqui na minha casa nós vamos servir a Deus. E todo mundo ao nosso redor vai saber que aqui nós adoramos a Deus. Aqui eu e minha casa publicamente adoramos ao Senhor. O individualismo moderno transformou a casa em um castelo privado, onde nos trancamos para buscar conforto, mas a família cristã foi feita para a missão, não para o isolamento. Uma casa cheia da graça de Deus transporta. Vizinhos, parentes e amigos devem perceber algo diferente ali: paz, alegria e acolhimento. Uma casa que vive em missão é uma casa aberta para abençoar outros. É como se na rua, a nossa cultura hoje está tão diferente, né? Mas é como se na rua, se tivesse algum problema ali na vizinhança, para onde que eu vou pedir socorro? Para quem que eu vou pedir ajuda? Eu sei, eu vou pedir ajuda naquela casa ali, porque ali eu sei que tem pessoas tementes a Deus. Eu vou naquela casa lá, porque eu sei que lá é um lugar tranquilo. Eu sei que aquelas pessoas ali refletem Deus. A nossa casa, ela tem que ser um ambiente que se vive em missão. E para que a nossa casa vive em missão, o casamento nosso precisa funcionar como uma apologética. O que é apologética? Defesa do evangelho, da fé. Defesa da fé. O nosso casamento ele funciona como defesa da fé. Quem fala isso é o Tim Keller. Tim Keller escreveu que o casamento cristão é uma das apologéticas, uma defesa da fé mais poderosa do evangelho. Quando um casal imperfeito decide permanecer junto na crise, perdoar o imperdoável e servir no cansaço, o mundo para e pergunta: que poder é esse que sustenta esse amor? A maneira como nós lidamos com o nosso casamento, de alguma maneira, mostra para o mundo Cristo. As pessoas vão olhar para o nosso casamento e falar: peraí, há uma verdade ali. Aquilo que eu ouvi falar de Jesus e desse amor, dessa graça, eu percebo naquele casal a maneira como eles viveram, a maneira como eles suportam certas crises, a maneira como eles enfrentam alguns problemas. Eles refletem Cristo. A maneira como eles lidam com aquelas situações, como eles decidem permanecer juntos, mesmo nas situações mais caóticas. Por quê? Porque o seu casamento não pertence apenas a você, ele é uma propriedade do reino. Ele serve para mostrar ao mundo como é o amor de Jesus. É por isso que Paulo vai falar na carta aos Efésios para os maridos: amarem as suas igrejas como Cristo amou, amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Porque a maneira como nós lidamos no nosso casamento reflete para o mundo o amor de Jesus pela igreja.
Um casamento firme dá testemunha sem precisar pregar uma única palavra. Se alguém observasse sua família por meses, enxergaria evidências do Evangelho? Não é só porque vocês oram juntos. Tem que orar, pelo amor de Deus. Não é só porque vocês oram juntos. Mas é o estilo de vida do Evangelho. É o perdão, é a graça, é a ajuda, é o serviço, é o amor, é o companheirismo, é a mutualidade. Tudo isso apontando para o Evangelho de Jesus. Isso sim é uma família que vive para a glória de Deus. Terceiro pilar. Uma casa que constrói um legado. Se nós queremos viver uma casa que reflita a glória de Deus, a nossa casa precisa construir um legado. Vamos ler o Salmo 78, do 4 ao 7 agora. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Perceba aqui, Deus decretou estatutos para Jacó, estabeleceu lei, e ordenou que seus antepassados ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração conhecesse, e os filhos que ainda não nascerem vão conhecer, e eles vão contar para os filhos deles, dos filhos dos filhos, e assim se constrói um legado. Toda família deixa uma herança. E aí eu estou falando que não de herança material. Toda família deixa uma herança. O povo de Deus sempre pensou em gerações. A fé, ela nunca foi apenas individual. Ela sempre transbordou para os filhos, para os netos, para as futuras gerações. É algo muito implícito do povo de Israel, e isso também está nos evangelhos. A maneira de nós lidarmos com a próxima geração. O povo de Israel era ensinado a que os pais deviam estar junto com seus filhos de maneira a inculcar. A palavra é essa, o texto de Deuteronômio não vai falar isso. Mas é que os filhos ouvissem tanto os pais falar de Deus, que eles gravariam aquilo e eles transmitiriam a verdade. Como que a Bíblia chegou até nós? Vamos fazer a pergunta mais tranquila. Nós cremos que Moisés escreveu o Pentateuco. Tudo bem? Não é só uma crença nossa. Moisés escreveu o Pentateuco. Mas Moisés veio muitos anos depois de Adão. Como que Moisés conhecia a história de Adão, de Eva, de Noé? O que vocês acham? Alguém contou. Alguém que já viveu na época antes passou para eles. Então, meus avós passaram para minha mãe passou para mim. Eu acho que ele viu dos outros, dos mais antigos, e foram passando para eles. Exato. Noé contou para os seus filhos, os filhos de Noé contou para os seus filhos, os outros filhos estão contando para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos. Chegou em Abraão, Abraão contou para os seus filhos, os filhos de Abraão contou para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos. Chegou em Moisés. É claro que aí Moisés tem um ponto especial, porque Moisés tinha intimidade com Deus. Ele teve revelação da lei de Deus. E Deus conduziu Moisés a escrever, não só o conto do meu pai. Não, ele escreveu o que era verdade, aquilo que Deus estabeleceu. Mas o conhecimento que Moisés tinha da história, toda essa situação colaborou pelo que ele ouviu do pai, do avô, do bisavô, e por aí foi. Então, o reino de Deus se constrói num legado. É assim que se constrói o reino de Deus. Sempre foi assim, e é assim que acontece até hoje.
A fé nunca foi apenas individual, ela sempre transbordou dos filhos, dos netos, para as futuras gerações. Então, a pergunta de Josué não era apenas sobre o presente, era sobre o legado que seria transmitido. Cada decisão que nós tomamos no nosso lar hoje molda o que os filhos, o que os netos conhecerão de Deus amanhã. Como nós tratamos Deus hoje pode refletir, pense nisso, talvez você não tenha pensado nisso, mas como a maneira como nós tratamos Deus na nossa casa hoje pode refletir lá na frente o que o meu bisneto vai saber sobre Deus. Contei esse testemunho umas meses atrás, volto a assistir. Quando eu fui visitar o seu Osias um tempo atrás, ele contando do seu avô. Como ele fazia culto todos os dias, né, seu Osias? Desculpa trazer de novo aí essa informação. Que interessante. Irmãos, olha, presta atenção. Há legado de fé do avô do seu Osias, na Geise. Que coisa impressionante. O que nós estamos trazendo para o futuro? Irmãos, eu não sei onde que eu vou chegar. Talvez posso ficar aqui em Ouriço, mas eu não sei onde que o Felipe e o Mateus vão chegar. Meu irmão hoje estava na África. Meu pai se converteu em Nova Londrina. Mora lá em Marília, mas meu irmão está lá na África hoje. Eu não sei onde que os filhos do meu irmão vão. Onde que o evangelho vai. Mas é fruto, certamente fruto, desde da firmeza de fé do meu pai. Como o seu Osias foi fruto do seu avô e assim por diante. O que nós estamos construindo para a próxima geração? Como que os nossos filhos, os nossos netos, olham para nós e falam, poxa, meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, ou meu bisavô, e tem uns bisavós aí, eles temem Deus. Eles realmente, eles amam Deus. Eles vivem, eles são pessoas de caráter. Eles são honestos, eles são justos. Não porque são boas pessoas, mas porque são tementes à palavra de Deus. Eles refletem a glória de Deus. E quando apenas vão crer? Talvez você esteja se perguntando, mas a minha família não é totalmente cristã. A Escritura nos dá esperança. Em 1 Pedro 3, 1 e 2, Pedro ensina que uma vida piedosa pode ganhar outros para Cristo. O testemunho fiel, esse poder, não é uma receita de bolo. Quer dizer que, pastor, se eu ficar firme ali e tal, eu vou ganhar toda a minha família, está certo disso. E se não se cumprir, Deus está mentindo. Não é nada disso. Mas o que Pedro vai falar, vamos ler o texto de Pedro. Pedro vai falar que a mulher que serve a Deus, ela pode ganhar o seu marido. 1 Pedro 3, 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando uma conduta honesta e respeitosa de vocês. Aqui Pedro está dando uma promessa. Olha, mulher, se você é certo que seu marido vai se converter. Não, Pedro está dando um conselho. Olha, sujeite-se aos seus maridos. E aí, sejam honestos, vivam de maneira digna. E seus maridos vão ver isso. Pode ser que eles venham a se converter. Talvez você olhe e fale, pastor, aí é claro que aqui Pedro está dando o exemplo das mulheres, mas serve para os homens, para os filhos, para os pais, para todo mundo. Pastor, olha, meu cônjuge ou meus filhos, eles não obedecem, eles são descrentes, eu não sei se eles são... Mas continua fazendo a sua parte. Continua fazendo a sua parte. Continua demonstrando amor, continua demonstrando fé, continua sendo um cristão inabalável. E o seu procedimento pode alcançar a vida deles, como Pedro que bem nos colocou. Quarto e último pilar: vivendo pela graça, não pela perfeição. Ao encerrar essa série, precisamos lembrar: a Bíblia não nos apresenta famílias perfeitas. Ela nos apresenta famílias alcançadas pela graça. Lembra? Nós já refletimos aqui aquelas 4 mães que aparecem lá na genealogia de Jesus. Certamente imperfeitas,
mas elas estão na história, o nome delas está na história. O legado delas está na história do Filho de Deus. A mesma forma, a nossa família, com toda a nossa imperfeição, com todos os nossos desgastes, nossas manias, nossos hábitos, ainda assim ela pode ser um instrumento da graça de Deus. Então, para viver pela graça, para não ser perfeito, para refletir a glória de Deus, cuidado com o peso da comparação. Muitas vezes nós olhamos para outras famílias e pensamos, se a minha família fosse diferente, mas Deus não nos chamou para viver a história de outra casa. Ele nos chamou para sermos fiéis na história que Ele nos deu. E aí, eu acho que eu já falei isso na mensagem passada, mas eu preciso reforçar. Você precisa criar um orgulho santo da sua casa, de onde você veio, do seu lar, da sua história. Não aquele orgulho pecaminoso, mas um orgulho santo mesmo, de falar, essa é a minha história, essa é a minha casa. Essa é que a gente está vivendo nessa época de Copa do Mundo, né? E tem uns brasileiros, não sei se você conhece alguém, tem uns brasileiros que gostam de torcer para a Argentina. Tem, talvez seja você também, tudo bem. Então, nada contra, time de futebol você pode torcer quem quiser. Mas aí vai ter aquele brasileiro que fala, não, é o Brasil não está bem. Talvez seja, não sei, acho que não está bem. Aí você veste a camisa e fala, não, esse é o Brasil, não está legal, mas é o Brasil, eu vou torcer para o Brasil porque é na minha pátria. Mesma casa, nossa casa, é a sua casa. Tenha um certo orgulho da sua casa. Lute pela sua casa. Viva a glória de Deus na sua casa, mesmo dentro das imperfeições que vocês têm. Porque, olha, a grama do vizinho sempre é mais verde, olhando de longe, mas quando você chega perto, a grama dele também vai ter defeitos. Talvez outros. Tenha um certo orgulho. E aí, deixa eu expandir aqui. Deixa eu ir um pouco além, tá além da mensagem. Mas tem um certo orgulho da sua igreja também, da história que você está construindo. Nós somos uma família de fé. Tem um orgulho santo, não um orgulho, uma soberba besta, mas um orgulho santo da história de fé que nós estamos construindo. Isso faz parte, vista a camisa. Enfim, voltando. A esperança da consumação. Lembre-se de uma coisa também importantíssima. A nossa família terrena ela é maravilhosa. Ou não. Na maioria é maravilhosa. Mas é temporária. Passageira. A graça suficiente nos sustenta para perseverar, mesmo quando a restauração completa não acontece nessa vida. Talvez você lute pela sua família e não veja os resultados que você queria. Ou aquela situação, aquele problema. Mas nunca perca a esperança de que Deus está preparando um lar celestial para nós. Lembra que Jesus disse em João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Deus está preparando uma casa para nós no céu, como que isso vai ser. Mas Deus está preparando um lar para nós, para que possamos refletir a glória de Deus. Então, a sua família é imperfeita? Certamente é imperfeita. Você vai ficar parado? Claro que não. Vou lutar para que a minha família melhore. Dentro de tudo que a minha família reflita a glória de Deus. E viva o mais próximo de Cristo possível. Talvez eu não consiga atingir esse ato, mas uma coisa fácil, como Paulo fala. Deixa as coisas que ficaram para trás, eu olho para frente e vou com a minha família. Para melhorar, ainda que a minha família não atinja essa perfeição. Mas eu vivo pela graça, não pela perfeição. Conclusão. O propósito da família não é simplesmente sobreviver. Não é prosperar ou apenas ser feliz. A gente está aqui só para se dar bem, para um ajudar o outro e quem sabe a gente vai ficar. Não é só isso. O propósito da família é principalmente glorificar a Deus. Uma família que resplandece a glória de Deus, ela adora, ela serve, ela testemunha, ela discipula, ela deixa legado.
um legado de fé. Mesmo imperfeita, mesmo em construção, mesmo necessitando diariamente da graça, porque famílias imperfeitas ainda podem refletir um Salvador perfeito. Glória a Deus por isso que nos escolhe na nossa perfeição. Pastor, tudo lindo, maravilhoso. Que bom, que legal. Mas como é que eu posso fazer no meu dia a dia amanhã para que a minha casa melhore um pouco? Eu sei que a minha casa vai ser imperfeita, mas o que eu posso fazer para que a minha casa melhore um pouco mais? Algumas dicas. Viva a liturgia do arrependimento. Não tem a liturgia do shopping center, lá do consumismo? Faz a inversão. Viva a liturgia do arrependimento. O que é a liturgia do arrependimento? É pedir perdão. Olha, o marido ou a mulher fez algo que te desagradou, ou você fez algo que desagradou o seu cônjuge, não espera. Pede perdão rápido. A Bíblia diz que a gente não pode esperar passar o sol dentro da nossa ira, o pôr do sol sobre a nossa ira. Peça perdão rapidamente, resolve isso rapidamente. Não deixa passar a noite, né? Pais, peçam perdão aos filhos quando perderam a paciência. Mostra que também depende da graça de Cristo. Ah, não, mas eu sou pai, eu sou autoridade dentro da minha casa. Eu gritei e falei demais, mas eu sou pai, eu posso fazer o que eu quiser. Se você errar, e você está passivo de erro, que seu filho precisa entender isso, que você não é um super-homem, você está passivo de erro, não tem problema nenhum você pedir perdão para os seus filhos. Viva a liturgia da hospitalidade. Use a sua casa para abençoar pessoas. Convide um irmão, convide um vizinho, convide um jovem para um café. A mesa da sua casa pode ser o primeiro ponto onde alguém verá o amor de Jesus. Bom, pastor, está chegando alguém novo na igreja que não conhece ainda Jesus. Ele está se aproximando, ainda meio constrangido e tal. Eu vou chamar essa pessoa para ir na casa tomar um café. A minha casa vai ser um ambiente de refletir a glória de Deus, porque eu intencionalmente chamei aquela pessoa, vou usar o Henrique, está aqui. Chamei o Henrique para lá tomar um café comigo em casa, e onde a intenção não é só dar um café para ele, dar comida para ele, mas é de alguma maneira abençoar a vida dele. O Henrique, como é que você está? Como está passando aquela situação? Como é que eu posso te ajudar nisso aqui? Estou orando para você, estou orando para a sua família. Abra a sua casa para isso. Viva a liturgia da hospitalidade. A gente vive tão fechado. E as pessoas do mundo vivem mesmo assim. É a situação da nossa sociedade. Mas nós podemos ser diferentes. Principalmente para aqueles que estão fracos na fé. Ou para aqueles que não conhecem Jesus. Faz um bolo, um pão. Convida o seu vizinho que não conhece Jesus. Fala, lembrei de você. Vem, vamos tomar um café junto aqui. Vamos. Troca ideia com quem não quer nada. E a seu tempo o Evangelho será transmitido. Família em missão. Envolva a família nos serviços da igreja local. Vão juntos ao culto. Orem pelos missionários. Mostre aos filhos que a vida não gira em torno do próprio umbigo da família. Família no reino. Proteja o seu casamento publicamente. Nunca exponha ou ridicularize seu cônjuge na frente dos outros. Deixe claro que a sua aliança é inegociável. A dica aqui para você. Você quer que o seu casamento seja aquela apologética que nós falamos? O casamento é uma apologética. A maneira como nós lidamos nosso casamento, como nós os amamos, reflete Cristo para as outras pessoas. Então faça isso. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, exponha ou ridicularize o seu cônjuge para outra pessoa. Às vezes tem aqueles maridos que falam, ei, a dona onça, não sei o quê. É brincadeira, tudo bem. Mas essas brincadeiras, às vezes, em alguns momentos, são de mau gosto, não são legais. Ou as mulheres também, aquele, sei lá, banana, sei lá. Não faz isso. Trate o seu cônjuge sempre com carinho, na frente das outras pessoas. Né? Isso é bênção para a sua casa, para a sua família. Claro que numa situação, pastor, eu preciso me aconselhar com alguma situação que está acontecendo assim. Vou procurar um líder espiritual, pastor, alguém mais experiente, aí eu vou me aconselhar para salvar o meu casamento. Aí você tem que expor alguma situação, mas numa roda informal,
para pessoas que, na maioria das vezes, não vão agradar em nada no seu casamento, você falar mal da sua esposa, desculpa, você está pecando. Ou você falar mal do seu esposo, você está pecando. Não é legal. Proteja o seu casamento disso. E família perfeita, tire o peso da perfeição. Desfrute das alegrias, suporte as dores com paciência e ore ancorado na certeza de que o melhor lar de Deus ainda está por vir. Amém, queridos? Para encerrar a nossa série, uma frase aqui para encerrar a nossa série de mensagens. Não existem famílias perfeitas. A genealogia de Jesus tinha marcas, Adão e Eva falharam, a rotina nos esmaga, as finanças nos testam, mas o veredito final da palavra de Deus é que a sua graça é suficiente. E porque a graça dele nos basta, nós não precisamos fingir perfeição. Nós só precisamos de posicionamento. No seu tempo de oração em família agora,